Fala, gente boa! Bem-vindos de volta ao nosso devocional, mês de dezembro, hein? Mês de dezembro, gente, chegando. Que loucura, né? Como passa rápido aí o nosso tempo. Já estamos nesse novo mês e temos alguns dias ainda juntos antes de a gente encerrar o nosso devocional para esse ano. No dia 14 de dezembro, nós vamos estar lançando na PIB o devocional do ano que vem. Vai mudar, tá? Teremos novidades para o devocional do ano que vem. E oportunidade, talvez, de você compartilhar o devocional também com pessoas do seu entorno, tá? Mais novidades sobre isso. Já já, em mais alguns dias aí, a gente traz algumas novidades para vocês. Mas ano que vem tem novidade no devocional. Eu estou muito, muito feliz com aquilo que a gente está planejando para o novo ano. Vai ser um tempo muito especial, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E nós estamos hoje no finalzinho do capítulo 26, onde nós vamos olhar o último versículo hoje do capítulo 26, amanhã já estamos no 27. Mas eu falei ontem que no versículo 17 em diante, esse capítulo está falando sobre algumas situações relacionais, falando sobre mentira, sobre calúnia, sobre fofoca, sobre um monte de coisa. Atitudes nos relacionamentos que acabam prejudicando os nossos relacionamentos. E, gente, pensa numa área onde a gente precisa aprender a sabedoria de Deus, é sobre os nossos relacionamentos. Tem tanta dor de cabeça que a gente convida para a nossa vida, porque a gente não sabe lidar, às vezes, com os nossos relacionamentos e com a gente mesmo, né? Com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser. Então, Provérbios capítulo 26, finalzinho ali, fala bastante sobre isso, fala sobre calúnia, fala sobre ocultar um coração mau, fala sobre más intenções, fala sobre conversa mansa, né, mas um coração cheio de maldade, fala sobre é, é, a língua mentirosa, no versículo 28, que odeia. Então, tem muita coisa sobre o jeito da gente falar, que a gente não fala, né, a verdade, a gente vai enrolando pessoas, a gente vai gerando problemas relacionais. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito comum, a gente sabe muito sobre esse assunto. Tem até algumas frases que a gente usa para mais ou menos exemplificar o que nós vamos estudar hoje. E eu vou aproveitar que é um tema conhecido e nós vamos dar uma passeada em Provérbios, vamos ver alguns versículos que conectam com esse princípio, você vê o quanto Provérbios fala sobre esse assunto. E o quanto, se nós resolvermos esse assunto, resolve bastante dor de cabeça na nossa vida. Vamos junto? Provérbios 26, versículo 20. E hoje tô de caneta nova, gente. Olha que chique a caneta que eu ganhei, ó. Ó, caneta personalizada com meu nome. Pensa no negócio chique, hã? A minha pretinha aqui, que vocês conhecem bem, essa aqui quebrou. E aí, ganhei uma caneta nova. Então, obrigado aí a pessoa que me abençoou com essa caneta nova. Agora é a caneta nova do devocional. Olha só. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Fica muito claro aqui, né, que a fogueira está relacionada à contenda e a lenha com o caluniador, né? Se você tirar a lenha da fogueira, não tem combustível. Se você tirar a calúnia, a contenda também, a briga, o problema, né, acaba perdendo o seu combustível. Caluniador, alguém que fala falsidades, alguém que fofoca, pode ser falar uma coisa falsa, uma mentira sobre alguém, pode ser só falar uma coisa que não deveria falar sobre aquela pessoa, ou não deveria estar falando com quem você está falando, né? E essa calúnia, ela vai trazendo combustível, informações. Você não sabe o que ele falou de você. Meu Deus. Você não sabe o que ela falou para mim de você. Você não vai acreditar. Eu fiquei chocado, né? E a turma vai botando lenha na fogueira, a gente diz, né? Bota lenha na fogueira. Exatamente. Tá? Isso que está falando aqui, lenha na fogueira. Sem lenha a fogueira se apaga, mas a gente bota lenha na fogueira. Outra frase que a gente tem no nosso, né, no nosso linguajar aí comum é tocar fogo no parquinho, né? Cara, tocar fogo. Cara, vou lá,
vou começar um problema e vou só assistir aquilo, a turma sair, né, o alvoroço acontecer. Exatamente isso acontece com quem calunia. Gente, uma coisa muito interessante, que se nós aprendermos, é difícil, tá, gente? É difícil fazer isso. Confesso para vocês que é difícil para mim também, tá? Porque, é, sei lá, eu não quero ser inconveniente, eu não quero ser ruim com as pessoas, eu quero que as pessoas gostem de mim, e aí eu acabo tendo às vezes dificuldade disso. Mas se a gente está numa roda de conversa e a conversa não está indo para o lado certo, sabe aquela conversa? Que você está ali, ela está indo, está indo, está indo, cara, mas não está indo para o lado certo, está passando do ponto, está comprometendo alguma pessoa, está falando sobre alguma pessoa, sabe, não está gerando frutos bons, não está passando, né, pelo princípio da honra. A galera aí do curso de batismo fez, né, o princípio da honra com o pastor Spiller há 15 dias atrás. Todo mundo ficou com os olhos arregalados desse tamanho. Se você não fez ainda o princípio da honra, você precisa fazer. Se ela não passa pelo princípio da honra, se ela não está indo legal, e todos nós já tivemos na roda de conversa, onde, cara, começou tranquilo, mas depois foi indo, você fala, ih, cara, peraí, vamos mudar as conversas? Vamos trocar de assunto, né? Por quê? Porque a gente acaba, às vezes sem querer, a gente acaba num ambiente, né? Porque a gente começa com um comentário, mas daí outra pessoa bota outro comentário, bota outro comentário. Então, vamos dizer assim, você começou com um pedacinho de lenha, mas aí mais 15 pessoas na roda, essas 15 pessoas botaram mais 15 pedaços de lenha na fogueira, e agora a fogueira cresceu de um jeito que você não esperava que chegaria a esse ponto. O que esse provérbio está nos ensinando é que nós somos chamados a, vamos dizer assim, tirar a lenha da fogueira, né? Olha aqui de novo. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, talvez nós sejamos aqueles que vão precisar dizer, galera, vamos mudar de assunto, já deu, né? Tá tudo certo, Deus sabe, é Deus quem resolve, esse é problema, né, de outra pessoa, não vamos mexer com isso agora, para que a gente acabe não gerando um problema maior, né, para que a gente não gere, né, literalmente lenha na fogueira aqui. E eu queria ler com vocês alguns provérbios, Provérbios 16, 28, só para a gente dar uma passeada aqui pelo livro e a gente perceber o quanto isso, né, o quanto isso, a nossa fala está descrita aqui em Provérbios. Provérbios 16, 28 diz assim, ó, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, se contiver a língua. Parecerá que tem discernimento. Ele está falando, cara, às vezes é melhor a gente segurar a nossa fala. Às vezes a gente se sai melhor se a gente deixar de falar alguma coisa, né? Não sei se a sua na sua criação tinha isso, né? Mas na minha criação tinha alguém que falava assim, uma professora minha que falava assim: se você não tem algo bom para falar, não fale. Se você não tem algo bom para falar, não fale. E vamos falar a verdade? É uma boa regra, não é? Se você não tem algo bom para falar, não fale. É uma boa regra. É uma boa regra. Provérbios 16, 28. Eu li 17, 28, tá? 16, 28 agora. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Olha só, o cara que provoca dissensão, o cara que bota lenha na fogueira, é um homem perverso, a Bíblia diz. Sabe? Um homem perverso que gosta disso. Não, vamos botar lenha na fogueira, vamos tocar o terror aqui, né? É a pessoa que se alegra nisso, mostra uma perversidade. Por quê? Porque ela está tocando o terror entre duas pessoas, mas ela está se isentando disso. Ela tá, ó, você não acredita que a Maria falou de você, Joana, né? Então eu quero pôr a Maria contra a Joana e eu estou do lado de fora. Eu não perco nada com isso. Eu ganho o entretenimento de ver a Joana e a Maria, né, tendo um conflito. Então é perversidade isso. É você se alegrar com o problema do outro. Você alimentar um problema para o outro. E isso é muito, né, isso é muito perigoso. A gente deve cuidar com essa atitude para que a gente não caia, né, nesse tipo de comportamento. Quero ler para você também um outro texto aqui que nós não estudamos esse ano, Provérbios 20, 19, diz assim: quem vive contando segredos não guarda, quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais, né?
Se você falar demais, se você contar muito detalhe, você vai acabar contando segredos e você precisa ter cuidado com relação a isso. Tem momentos que a gente precisa ter cuidado para não falar demais e a gente acabar, né, não tendo um problema nesse sentido. Então, são coisas que estão todas relacionadas. Note como tudo está relacionado à nossa fala, ao controle da nossa língua. Talvez por isso, acho que é Tiago que fala, né? Que a nossa língua, cara, é um órgão pequeno, mas que pode incendiar muita coisa, gerar muito problema na nossa vida e na vida dos outros, né? Olha aqui, Provérbios 26, onde nós estamos, agora só alguns versículos para frente, versículo 22, olha aqui comigo. As palavras do caluniador, mesma pessoa aqui, ó, tá? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, né? Nossa, conta pra mim, amiga, o que ela falou. Conta pra mim, cara, o que ele falou, né? E a gente vai saboreando aquelas informações, mas à medida que a gente saboreia, a gente acaba gerando conflitos para outras pessoas e não promovendo a paz, não promovendo a harmonia, não promovendo a união, mas promovendo a dissensão, né? Falando um pouquinho sobre essa dissensão, Provérbios 17, 1. Olha o que diz aqui o texto para mim e para você. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes, mas muitas brigas, né? Aqui a palavra é a mesma palavra de dissensão. Cara, melhor você comer um pão seco com paz do que você estar num ambiente de dissensão, de problema, né? Então, a gente deve, mais uma vez, ter muito cuidado com a nossa língua e ser pessoas que promovem a paz. Olha aqui, quer ver que tipo de pessoa que promove briga? Provérbios 18, 6. Olha aqui comigo. Provérbios 18, 6 diz: As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. É o tolo que está atrás dessas coisas, é o tolo que se deixa levar por isso, é o tolo que bota fogo no parquinho, que adiciona lenha na fogueira. É o tolo que faz isso. Agora vamos fazer um contraste aqui com Provérbios 20, versículo 3. Olha aqui. Nós lemos esse texto, se não me engano, a gente estudou esse texto, tá? Olha só. Provérbios 23. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. Honra é você dar fim, você fala, cara, deixa quieto isso aí, perdoa isso, resolve isso. Não, cara, não durma com esse barulho, não leve isso pro teu coração, não deixa te afetar, tá tudo bem. Segue a vida, sabe? Aquela pessoa que busca apagar o fogo e não botar lenha na fogueira. Diz o texto, é uma honra você fazer isso. É uma honra você fazer isso, né? Você poder ser uma pessoa que vai contra essa maré de ficar botando lenha na fogueira. Então, tem outros textos aqui, eu não vou ler todos eles, tá? Mas eu queria incentivar que nós, só por causa do nosso tempo, né? Incentivar que nós sejamos esse tipo de pessoa. A pessoa que entende, cara, mais honroso é eu desfazer a dissensão, a briga, a calúnia, a fofoca, eu desfazer isso, do que eu ficar promovendo isso. Pode até ser aquela coisa, né? Um petisco delicioso que eu queria muito poder provar, porque às vezes é gostoso falar da vida dos outros, né? Mas aqui cabe a regra de ouro, né? Faça para com os outros aquilo que você deseja que façam para contigo, né? E assim como não é legal quando pessoas falam da nossa vida, a gente também procura não falar da vida dos outros, né? Pelo contrário, a gente procura ser um agente de paz e de harmonia quando em conversa a gente fala, aí galera, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre outra coisa, né? E não levamos isso à frente, tá? Há uma definição muito prática e muito boa de fofoca, gente. Se você é antigo na PIB, você já me ouviu falar isso. Se você é novo, quero mencionar isso para você considerar. Para mim, a melhor definição de fofoca, mais simples talvez, fofoca é falar sobre um problema com alguém que não pode resolver, ok? Tem muita confusão sobre fofoca. Tem gente que fala, mas o menino lá desobedeceu, o menino de 10 anos desobedeceu na escola, não posso falar com os pais dele porque é fofoca. Não, você está falando com os pais dele, quem pode resolver o problema, a autoridade que está sobre eles. Isso não é fofoca, ok? Agora, falar, falar com todos os outros colaboradores da empresa
sobre o defeito do seu colaborador, do seu amigo, do seu parceiro de trabalho. Falar com todos os outros funcionários sobre o funcionário que você não gosta e não falar com o patrão, aí é fofoca. E a fofoca, ela vai justamente no sentido oposto, né? Geralmente na fofoca a gente não fala com o líder, a pessoa que está em autoridade, a gente só fala com todo o restante, né? Fala com a igreja inteira, mas não fala com o pastor, né? Fala com a empresa inteira, mas não fala com o gerente, com o chefe. E aí fica um burburinho nos corredores da empresa e o chefe sabendo que tem um burburinho, mas ninguém... Ah, mas o que está acontecendo? Conta para mim. Não, não posso contar. Não posso contar, não posso fofocar. Já fofocou para a empresa inteira. Né? Então, gente, fofocar é você falar com alguém que não pode resolver o problema. Isso é fofocar. Falar com alguém que pode resolver o problema não é fofoca, tá? Não é fofoca. Quando você vê um problema, vê um erro, vê uma situação que não tá legal, né? E você falar com alguém que pode resolver o problema, não é fofocar. Fofocar é falar com alguém que não pode resolver o problema. Por quê? Porque a pessoa não vai poder fazer nada com a informação recebida. Ela só vai receber informação e vai levar isso adiante. Mas ela não pode resolver, ela não pode tratar o problema, ok? Então, fale somente com aqueles que podem resolver um problema e assim a gente vai viver esse princípio e com certeza colher frutos melhores para os nossos relacionamentos. Vamos orar por isso? Pai, eu oro que nós sejamos, cada um de nós, agentes de paz nos nossos relacionamentos e naquilo que a gente fala. Deus, eu oro para que nós sejamos pessoas que, não que provocam dissensões, mas que têm a honra de desfazer dissensões, provocando a harmonia, a paz e o bem-estar entre todos. Ajuda-nos a compreender, Deus, essa definição do que é fofocar e o que não é. Que nós não tenhamos medo de falar com quem precisa saber, mas que a gente retenha a informação daqueles que não podem resolver problema, daqueles que só passariam para frente. E que as nossas rodas de conversa sejam mais saudáveis por causa da nossa conversa hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí. Que Deus abençoe. Nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.